Bem-vindos de novo aos vídeos de PHP intermédio e avançado e como vimos então no vídeo anterior e no anterior ao anterior, vimos então dois exemplos de como podemos utilizar de forma muito flexível o PHP para podermos gerir o conteúdo que vai aparecendo na nossa página web. Vimos também então nestes últimos dois vídeos aquilo que se chama um método postback, isto é, utilizar o mesmo fecheiro, o index.php, para servir quer de apresentação do formulário, quer de tratamento dos próprios dados do formulário. E, portanto, isto chama-se o método de postback, uma vez que nós não definimos aqui um action para um outro fecheiro qualquer, nomeadamente o caso do processar. Ora, para avançarmos agora, eu vou aqui fazer simplesmente uma coisa que me parece ser importante, que é a seguinte: eu vou retirar tudo o que eu incluí aqui de PHP. Vamos aqui deixar ficar, se calhar, só o body. Ok, vamos deixar ficar aqui a estrutura do fecheiro HTML, ok, e vou fazer simplesmente o seguinte: vou aqui ainda aperfeiçoar isto e depois vou selecionar tudo isto, copiar, abrir um novo documento, colar, dizer que se trata de linguagem HTML, ok, e vou gravar este fecheiro dentro daqui na minha pasta como HTML default, ok? .html. Isto para quê? Para que quando eu tiver necessidade de vir buscar uma estrutura de uma página HTML por defeito, eu tenho aqui já preparadinha. E aqui vou simplesmente apagar tudo isto e vou colocar PHP e o fecho da tag de PHP. E vou gravar e tenho então aqui tudo prontinho para eu poder avançar com o estudo do PHP, independentemente da estrutura do fecheiro HTML, até porque trabalhar com PHP não significa propriamente estar permanentemente a apresentar dados de HTML. Ora, agora que temos o nosso ambiente preparado aqui, vamos voltar ao conceito de postback para verificarmos aqui até que ponto é que nós podemos, através de um fecheiro de PHP, criar um sistema de postback, isto é, utilizar o mesmo fecheiro para desempenhar 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 100 funções completamente diferentes, dependendo apenas de um ou outro pormenor. Vamos ver como é que isto funciona. Eu vou continuar a utilizar o index e neste caso sem grandes preocupações de formatação do aspecto gráfico, ok? Eu vou apenas apresentar palavras. Neste caso vou utilizar o echo e vou colocar aqui H3. Reparem que eu não tenho aqui as tags do HTML, não há necessidade. Então, página de testes, ok? Vamos verificar o que é que acontece quando eu refresco aqui a minha página. Cá está, página de testes. Nada de especial. Vamos colocar aqui um HR e depois um BR. Ora, cá vamos nós experimentar outra vez. Página de testes, tudo muito bem. Ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou tentar criar aqui 4 hiperligações e essas 4 hiperligações vão voltar todas elas a chamar o meu fecheiro. No entanto, sempre que cada uma delas chama o meu fecheiro, ele vai responder de forma diferente a cada uma das opções que eu colocar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui links para as ações. Então eu vou colocar aqui simplesmente isto, echo, vamos aqui a criar um echo com 4 hiperligações, neste caso href é igual, e depois vamos definir aqui as hiperligações, não vamos colocar nenhum BR, vamos colocar aqui uma barra, para depois irmos definindo as hiperligações, aqui, ok, vamos colocar 4, certo? Ora, nós não definimos ainda nenhuma hiperligação, vamos colocar aqui ação 1, aqui a ação 2, vamos colocar aqui a ação 3 e depois a ação 4. E agora aqui, reparem o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar index.php, isto é, chamando então a minha própria página, fazendo aquilo que é um postback, e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma variável a igual a 1, ok? E agora vou copiar tudo isto e vou colar aqui a igual a 2,
vamos aqui até passar para baixo, não, vamos deixar ficar assim, A igual a 3, e cá mais ao fundo vou colocar A igual a 4. Ora, o que vai acontecer agora, genericamente, é isto, reparem, eu vou executar, cá está, ação 1, e reparem como cá em baixo o meu link vai aparecer, localhost A1, A2, A3 e A4. Então eu agora posso simplesmente fazer o seguinte, aqui vou verificar se a variável A está ou não atribuída. If A, ok, vamos fazer assim, if is set request, ok, neste caso não vamos utilizar o request, ok, vamos utilizar o request, pode ser, ele absorve as variáveis do get e do post, neste caso nós iríamos substituir aqui por get, vamos testar com get e depois com request, é exatamente igual, e vamos buscar aqui a variável A, que é a variável que é passada aqui na URL, ora, na URL. Ora, isto significa o seguinte, index.php é o nome do ficheiro. Quando eu coloco um ponto de exclamação, significa que à frente eu vou colocar o nome de uma variável e depois o seu respectivo valor. Então, neste caso, eu tenho aqui o A igual a 1, igual a 2, igual a 3 e igual a 4. Ora, se está definido o valor de A, o que é que vai acontecer? Vai acontecer qualquer coisa. Ora, eu neste caso vou jogar pela negativa. Se não está definido o valor de A, eu vou colocar echo. Portanto, no seguimento daquilo que aqui está, vou colocar echo P barra P e vou colocar aqui dentro escolha uma ação. Okay? Caso contrário, isto é else. Caso contrário, se o A estiver definido, isto significa que o A vai ter um valor. Então eu vou colocar aqui uma variável A é igual a get A. Ok? E eu criei esta variável, embora eu pudesse fazer qualquer coisa do género. If get de A igual a 1, ok? E, portanto, neste caso, eu poderia executar aqui o código. Mas eu assim, facilmente faço isto. If A igual a 1, o que ele vai fazer é echo, foi escolhida a ação 1. Ok? Isto para quê? Para eu verificar se realmente o A foi definido pelo utilizador. Vamos aqui refrescar e, ok, há aqui um erro na linha 11, vamos ver o que é que se passa na linha 11, falta aqui, mais uma vez, um parênteses, vamos refrescar, cá está. Escolha uma ação. Portanto, o nosso script verificou que a variável A não está definida, ok? Então, aqui eu vou clicar no ação 1 e reparem, foi escolhida a ação 1. É evidente que eu não tenho isto aqui formatado como deve ser, vou colocar aqui um P barra P. Ok? Vamos aqui refrescar, foi escolhida a ação 1, porque está ali o A, ok? Vamos aqui voltar ao localhost, ação 1, e cá está, o A foi passado para 1, e foi escolhida a ação 1. Ora, vamos aqui replicar isto para as outras ações. Ora, eu posso fazer, no entanto, de outra forma. Vamos fazer aqui assim um switch A. Ok? Case 1. Case 1. O que é que ele vai fazer? Vai executar qualquer coisa. Neste caso, vamos fazer um echo barra P. Já vão perceber porque é que eu estou a fazer isto. Foi executada a ação 1. Ok? Vamos agora fazer os outros cases. Case. Isto é, case 4, case 3, case 1. Ora, case 1 não, case 2. Ora, 2, 3 e 4. E depois o break. Eu vou agora adicionar aqui um default.
E no default, isto é, caso nenhum destes valores seja atribuído ao A, o que é que vai acontecer? Vai apresentar uma mensagem de erro. Echo aconteceu um erro. Ok? Barra P. E vamos então testar isto. Reparem, vou refrescar. Ok, neste caso vou colocar localhost. Escolha uma ação. Ação 1. Ação 2. Ação 3. Ação 4. Porquê é que eu coloquei o default? Porque o utilizador pode chegar aqui e pôr, por exemplo, ação 40. Ou então ação 0. E reparem o que é que vai acontecer. Aconteceu um erro. Porque da análise do valor atribuído a A, não foi encontrado nenhum case. Ok? Se eu colocar A igual a João, a mesma coisa. E, portanto, nós vimos aqui como podemos utilizar um método de postback, isto é, utilizando aqui a URL para passar valores, o que é muito frequente nas páginas de PHP, passar determinados valores, não todos os valores das variáveis, mas há alguns que são importantes para controlar o fluxo de execução do próprio script. E, portanto, nós podemos, em última análise até, ter uma página de internet toda construída em apenas um fecheiro, ok? Apenas um fecheiro index.php pode conter todo o conteúdo de uma página de internet, o que não é realmente muito comum, nem sequer é uma boa prática.